CRC, CRA, Cresce, Corsesp, CREA, CAL, CRM. Meu Deus, quantos órgãos existem para fiscalizar os empresários? Mas até que ponto vai esse poder de fiscalização desses órgãos que podem influenciar você na sua empresa? Pois bem, essa é uma dúvida muito comum, que sempre quando vem algum empresário aqui para nós fazermos o processo de constituição da sua empresa, quando eu identifico que essa pessoa ela vai exercer alguma atividade que exige regulamentação por órgão de classe, eu sempre oriento esse empresário dizendo que você precisa se preocupar sim com o órgão fiscalizador. Isso porque a nossa Constituição Federal, ela garante o livre exercício da profissão. Então, todo cidadão, ele deve estar livre para poder trabalhar. Porém, a Constituição, ela especifica muito claramente, dizendo que desde que não seja uma profissão regulamentada. Isso porque existem algumas profissões que o objeto do seu trabalho é uma coisa muito sensível para a sociedade e que precisa ter alguém fiscalizando, precisa ter alguém controlando, né? Por exemplo, a atividade de contabilidade, por exemplo, tem o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e depois também tem os CRCs, que são os Conselhos Regionais, que são os Conselhos Estaduais de Contabilidade. E existem outras inúmeras profissões com a mesma sistemática. Por exemplo, a OAB, que faz o órgão de classe dos advogados, o CRM, que faz o Conselho Regional de Medicina, Psicologia, o Cresce para corretor de imóveis, Corsesp para representante comercial, enfim, existem inúmeros órgãos de classe. E eles têm sim o poder de fiscalizar a sua empresa para saber se você está realmente exercendo a sua profissão de forma regular ou se você está exercendo a sua profissão de forma irregular, né, de forma clandestina. Isso porque existem inúmeras pessoas que não têm a formação técnica necessária, não fazem os seus devidos registros nesses órgãos para atuar de forma séria e acabam pegando e trazendo grandes malefícios para a sociedade. Por exemplo, né, um falso médico que vai fazer algum procedimento invasivo, algum procedimento que vai causar algum ônus, né, à saúde daquele paciente, daquela pessoa. Essa pessoa, se ela não tiver todo o estudo necessário, imagina o mal que ela pode fazer. Então, o órgão de classe fiscalizador da sua profissão, ele tem o dever de fiscalizar realmente para saber se você e os seus concorrentes todos estão trabalhando dentro da ética e dos princípios de qualidade de cada profissão. E o mesmo se enquadra, então, quando você pensa em abrir uma empresa. Se você for abrir uma clínica odontológica, você tem que ter o seu CRO na pessoa física, porque você é o técnico, você é o dentista responsável, e você também vai ter que ter o CROPJ, ou seja, você vai ter que pagar sim 2 anuidades. Você precisa colocar no seu custo operacional de abertura da sua empresa que você vai ter que manter o seu CROPF e vai ter também o seu CROPJ. O mesmo serve para mim como contabilidade. Eu tenho o meu CRC na pessoa física e existe o meu também CRC na pessoa jurídica. Algumas profissões já estão eximendo, né, dessa cobrança. A OAB, por exemplo, na presente data, você paga apenas a anuidade da OAB PF e a OAB ela está tirando, não está tendo a cobrança da OAB na pessoa jurídica. Algumas outras profissões também colocam o valor da taxa da PJ variando pela quantidade de sócios, pelo valor do capital social integralizado, ou seja, cada órgão de classe tem a sua maneira de cobrar a sua anuidade para a PJ. Alguns órgãos de classe, eles até têm realmente de fato a fiscalização in loco, como por exemplo o Cresce, que visita as imobiliárias. Existe também o CAL e o CREA, que visita realmente as obras para saber se tem a placa lá realmente expondo quem é o engenheiro técnico responsável. E existem até mesmo fiscalizações que esses órgãos de classe conseguem aplicar simplesmente pelo fato de, por exemplo, se uma empresa de engenharia colocar razão social dela, escrever a palavra engenharia, já é o suficiente para o CREA ir lá identificar se ele realmente tem um cadastro, se primeiramente, se ele tem um técnico responsável, um engenheiro técnico respondendo por esse CNPJ, e também se esse CNPJ tem o seu CREA jurídico, simplesmente pelo fato de na razão social ter a palavra engenharia.
E outras fiscalizações também vão se dar pelo CNAE, pelo Código Nacional de Atividade, que você colocar no seu cartão do seu CNPJ. Por exemplo, eu tenho alguns clientes aqui que têm atividade de apoio administrativo, de gestão e treinamentos. Essas atividades são de atribuição do CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Então, esses órgãos, quando eles identificam na junta comercial o CNAE que você utiliza, eles podem chegar até a sua empresa e podem exigir que você ou faça o devido cadastro, e aí você tem que ter um técnico responsável, então você vai ter um custo com isso, ou então que você retire do cartão do seu CNPJ atividade que você não exerce e que você não tem condição de comprovar, e isso vai fazer com que você não exerça mais a atividade irregular. Então você ou tem o técnico responsável e tira o órgão de classe PJ, ou então você pega e faz realmente, faz uma alteração contratual e tira essa atividade. Então, é muito importante salientar que isso é uma obrigação, não é uma opção, desde quando a Constituição Federal ela fala que para você exercer algumas atividades, você precisa sim ter o registro no seu órgão de classe. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, se você tem algum órgão de classe que você nem sabia que existia e foi te fiscalizar, manda uma mensagem aqui abaixo que eu ou minha equipe vão ter o maior prazer de te responder. E também, olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui para você se inscrever, ativa também o sininho para receber as minhas notificações, porque com certeza vão existir outros vídeos que vão ajudar a você e a sua empresa a ter cada vez melhores resultados. Valeu!